todos, estamos começando mais um Spinecast, o podcast que visa o entrelaço entre fisioterapia e medicina, unindo o pensamento científico e a rotina do clínico com a interface do paciente, visando descomplicar os mitos da coluna vertebral. Eu sou Quimberly Moreira e juntamente com o doutor... Sou Fábio Fagundes, especialista em coluna. Hoje estamos aqui com um especialista em quadril também. Me chamo Fernando Teles, sou especialista em cirurgia do quadril e hoje vamos falar um pouquinho sobre umas síndromes que acometem tanto coluna e quadril. Fernando, é uma satisfação receber você aqui no espaço da gente, né? Esse é um espaço ecumênico, né, para falar sobre ciência, né, de uma maneira descomplicada para profissionais e pacientes, né? Inclusive, hoje eu fui estava lá na academia e um colega questionou, poxa, mas você tem um podcast? Eu disse, tem um podcast e tal, e a gente quer falar justamente para você, né, que é leigo, né, também, não só com vocabulário técnico, né, e falar sobre condições relacionadas a quadril, coluna, né, eu sempre penso o seguinte, quadril e coluna parece de fato que é uma unidade funcional, né, nós temos ali um emaranhado de músculos, ligamentos, né, é como se nós não pudéssemos dissociar esses dois segmentos, né. Isso. Tanto que é bem evidente que muitas coisas acontecem, né? Acontecem em paralelo, como no caso a Hip Spine Syndrome, né? Então, eu queria entender de você um pouquinho, né? Saber de você o que é que caracteriza principalmente essa condição, né? Qual a definição, né? Como é que eu poderia enxergar essa síndrome, né? Quadril e coluna? Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa síndrome, né, que a gente chama Hip Spine Syndrome. Então, basicamente, traduzindo, é a síndrome da coluna e o quadril. E o que seria, né? É justamente quando o paciente ele tem, normalmente, um acometimento do quadril e da coluna associado. Geralmente são doenças degenerativas, né? O mais comum é o paciente ter uma artrose de quadril e você ter alguma doença degenerativa da coluna. Embora... Hoje em dia, com o aumento de sobrecarga e também de estudos sobre isso, a gente está vendo que atletas, pacientes jovens que possam não ter uma artrose, que era muito voltado com artrose, né? Hoje em dia, a gente tem outras patologias que podem também associar e criar problemas na coluna, como o impacto femoroacetabular, né? Acho que Fábio pode também falar um pouquinho sobre isso, mas o que a gente vê no dia a dia do consultório, tanto do quadril quanto da coluna, são pacientes que chegam no consultório do cirurgião de quadril dizendo, doutor, estou com dor no quadril. E a gente vai examinar, na verdade, a coluna. E vice-versa, a gente deve chegar para Fábio, com certeza, paciente dizendo que tem dor na coluna e quando ele vai examinar, na verdade, o problema dele é no quadril. E a maioria das vezes, né, também, esse problema coexiste. Tem realmente problema no quadril e tem realmente problema na coluna. E o grande ponto-chave, eu acho que do especialista é saber em que ponto realmente a coluna está doendo mais ou o quadril está doendo mais. Então, assim, não só olhar para o exame físico, a dor do paciente, mas o que realmente muda na perceptiva e na qualidade de vida do paciente, porque às vezes é só a dor no quadril que realmente está mudando a qualidade de vida daquele paciente. Então a gente vai dar um enfoque no quadril. E às vezes é na coluna, por mais que tenham as doenças coexistindo, né? Então tem que sempre ter esse olhar para o paciente para a gente saber realmente o que é que vai ser abordado. Como é que você faz para tentar diferenciar essa sintomatologia assim, de quadril e coluna, né? Dentro da nossa abordagem da fisioterapia, nós trabalhamos muito com clusters, né? Que é aquele conjunto de testes, né? Que a gente reúne para ter uma melhor acurácia diagnóstica e realmente determinar se aquela condição, de fato, ela apresenta aquela clínica, né? Que ali, ora, se tem aquela demanda, né? Então, eu tenho uma percepção de avaliação e diferenciação, de diagnóstico diferencial. Como é que você, médico, né? Eu estou pensando na questão clínica mesmo, né? Não pensando em imagem, né? Porque a imagem você vai lá, faz e tem a estrutura anatômica ali com a apresentação. Mas como é que na clínica você vai conseguir diferenciar coluna de quadril, por exemplo? Perfeito. Então, na diferenciação do problema da coluna e do quadril, eu sempre começo pela história mesmo do paciente. Ver o que é que ele está se queixando, né? Quando o paciente queixa-se de uma dor mais voltada para a virilha,
Normalmente, 85 ou mais por cento, realmente é um problema do quadril, certo? Embora algumas síndromes de coluna possam ter, mas é mais difícil. Quando o paciente chega, não, doutor, estou com dor na virilha, eu já começo a direcionar realmente para o quadril. E quando é que eu direciono um pouco mais para a coluna? Quando o paciente chega e diz que tem uma dor ou formigamento que passa do joelho. Porque a artrose e o impacto femoroacetabular, que pode estar associado, né, à síndrome do quadril coluna, ele gera uma dor, pode ter uma parestesia, que é um formigamento, mas geralmente na região anterior da coxa até o joelho, que é por justamente compressão do nervo obturador. Então, até a região medial ali e superior ao joelho, eu posso ter, sim, problema relacionado à coluna. Mas quando o paciente diz que passou do joelho, está ali formigando o pé, está queimando panturrilha, eu já começo a associar mais para o problema na coluna. E aí a gente vai realmente fechar uma ideia mais concreta com o exame físico. Realmente, no exame físico, no meu caso, como especialista de quadril, eu tento focar muito mais na mobilidade do quadril. Então, são testes que, por exemplo, se o paciente tem um impacto femoroacetabular, a gente chama de FADIR positivo, né? Que é a flexão, adução e rotação interna. Isso aí, esse impacto pode fazer um desbalanço pélvico e causa também dor, pode causar dor na coluna. Ou um paciente que vem com artrose de quadril. A artrose de quadril já gera uma limitação do movimento. Então, é aquele paciente que tem um quadril rígido, eu vou tentar fletir, ele já não consegue, já sente dor. E a parte da coluna, eu tento ver mais com um LASEG, ver se ele tem um LASEG positivo ou não, e também os próprios testes de reflexo. Obviamente que o especialista de coluna vai detalhar muito mais do que o especialista de quadril. Mas quando eu vejo que está direcionando mais para a coluna, eu faço alguns testes mesmo de reflexo para ter uma noção maior e realmente encaminho para o parceiro aí da coluna resolver. É interessante, né, Fábio, que algumas situações que ele falou aí, eu tô aqui, pra gente estar conversando, tá vindo um bocado de insights aqui, né? Certo. A gente tem, por exemplo, né, dores na região de quadril, né, que tem uma representação sacroiliaca, né? E pode se mascarar justamente com uma dor ora radicular, que chega ali, por exemplo, né, até a altura de glúteo e tal, pode se assemelhar a uma situação como essa, não é verdade? Pode. Baseado nisso aí, como é que vocês pensariam numa diferenciação, já que aí já não desce tanto para o joelho, né? Não chega tão perto da prega poplite ali e tal, mas continua naquele segmento, né? Naquele emaranhado, naquele conjunto lombo-pélvico ali. Como diferenciar? É com teste provocativo mesmo, né? Só vai se fizer um exame de imagem para ter uma certeza e excluir realmente. Existe algum tecido que tem um comportamento particular, né? O ligamento vai apresentar essa característica, né? Se for muscular, vai apresentar essa característica. Como fazer esse diagnóstico diferencial? Eu acho que essa é uma das grandes dúvidas do clínico, né? Eu falo isso assim como fisioterapeuta, que eu já passei por algumas situações que você, de fato, tem fatores que confundem na hora de você fazer um diagnóstico, né? Muitos diagnósticos chegam de maneira equivocada para a gente também, né? E eu queria saber, assim, de você, já que parte da área dos dois, né? Como é que a gente poderia diferenciar isso aí? O que é quadril de fato e o que é coluna, pensando nesse raciocínio da sacroiliaca em si, né? A parte objetiva do exame, ele falou muito bem, né? Mas a gente tem que lembrar sempre de avaliar subjetivamente aquele teste clínico. A gente sabe que os testes eles têm sensibilidades, especificidades para determinadas doenças, mas no momento que a gente faz o teste e o paciente traz uma resposta para a gente tem que avaliar. Então, pode ser que o paciente não refira uma dor ao FADIR na região inguinal. Classicamente ele fala isso aí. Mas ele vai e diz que está com uma dor na região posterior, ali realmente na transição ali da coluna lombar, do sacro, para a região ilíaca, né? Então uma dor na sacroilíaca. Então já desperta para a gente talvez um diagnóstico de acometimento da articulação sacroilíaca. Da mesma forma o teste de LASEG. Então vai fazer ali a elevação do membro inferior estendido e o paciente, ao invés de responder com aquela dor irradiada da lombar até o pé, né, ele responde para a gente que está com a dor na região inguinal. Então já desperta para a gente talvez que seja um diagnóstico do quadril, uma limitação da flexão, né? A gente sabe que tem uma limitação importante da rotação interna, né, classicamente nas doenças do quadril,
mas a limitação ali no movimento do LASEG também pode despertar para a gente talvez uma doença do quadril. Então é muito importante ter essa interpretação também um pouco subjetiva dessa região. Falando de sacro ilíaca, aí os testes diagnósticos eles são bem menos específicos, tá certo, para esse acometimento, né? Então a gente tentar associar também a história clínica, talvez um paciente um acometimento primário da sacro ilíaca, por ser muito raro, a gente associando também outros fatores, como também uma história de alguma doença na família semelhante à espondilite, acometimento intestinal do tipo doenças inflamatórias intestinais, alguma dor que melhora com o exercício físico, né, que talvez desperte para a gente um acometimento inflamatório ao invés de um acometimento degenerativo, tratando das espondiloartropatias, né? Então, associar a história clínica ao exame físico e ter essa avaliação subjetiva do paciente também, localizando exatamente onde ele está referindo aquela dor, né? Então, talvez a sacroiliaca ela seja uma articulação de difícil diagnóstico, mas a gente sabendo abordar o paciente do ponto de vista semiológico, acho que a gente consegue chegar perto desse diagnóstico que será realmente batido o martelo com o exame de imagem, né? Você falou tocou num ponto aí, que aí me gerou uma dúvida agora. Você falou da flexão, né? Quando você faz um LASEG, quer queira, quer não, você faz flexão, né, de coxo femoral, né? Isso aí acontece, né? É bem evidente que quando nós colocamos à prova, né, alguns pacientes, né, com queixa de dor na coluna, eles muitas vezes referem, né, dor na região anterior. Será que, de repente, na hora que eu reproduzo esse LASEG, ao invés de estar reproduzindo uma dor da articulação coxofemoral, não estou irritando um segmento mais alto, produzindo essa possível dor anterior? É bem engraçado isso aí que você falou. Até porque eu penso assim, sabe, Fábio? Esses testes, ele não tem uma acurácia diagnóstica tão boa. Sim. Né? A gente... é engraçado isso aí que você falou, porque seria um tempo final do LASEG, né? Então, às vezes você está fazendo o LASEG e quando você baixa o membro inferior, aí o paciente refere dor na região anterior, né? Então, ou seja, também vai despertar também o acometimento talvez de uma raiz mais alta, né? Então, L1, L2, L3. E aí você, nesse momento, você pede para o paciente ficar em decúbito ventral e aí você vai fazer um teste irritativo dos nervos mais altos, né? Então, do nervo femoral, né? Mais clássico. Então, às vezes, você também tem esse passo também do teste de LASEG, né? Então, como eu falei, interpretar o exame de forma objetiva, tudo bem, mas também observar como o paciente se comporta ao longo daquele teste diagnóstico. Então, essa dor na região anterior pode sugerir para a gente, quando faz a flexão, a dor na região do quadril. E ao final do teste, quando você vai terminar o teste, que você repousa de novo o membro ali na maca, se o paciente referir alguma dor na região anterior, também pode lembrar para a gente alguma irritação do nervo femoral das raízes mais altas lombares, né? Então, fazer essa interpretação é muito importante. Isso, nesse caso de dor anterior também do quadril, após fazer o LASEG, quando o paciente reclama dessa dor anterior, um dos passos que eu gosto de fazer para diferenciar um pouquinho quadril e coluna é fazer o próprio extensão do quadril contra a resistência. Porque às vezes pacientes têm alguma tendinopatia de ilio-psoas, que passa ali, é o principal flexor do quadril, e ele sente dor pra caramba na hora que você vai fazer a flexão. Então aí eu tento fazer contra a resistência se ele já sente dor. E, já no início da flexão, né, nem levantou tanto o pé da maca, já está sentindo dor, já começa a pensar mais de um ilio-psoas ali. E aí, quando no LASEG, se ele está com a dor mais lombar, eu penso também na coluna. Associar as manobras ativas, então, né? Então, elevou passivamente, depois vai, pede para ele elevar ativamente, talvez contra a resistência. Perfeito. A mesma coisa, virou em decúbito ventral, fazer a extensão também do quadril contra a resistência também é muito importante. Às vezes desperta uma dor ali nos isquiotibiais, né? Também lembra para a gente um diagnóstico diferencial. Existe um cluster, né? Eu não sei se você conhece, Fernando, que é um cluster para sacroiliaca, que é o cluster de Laslett. Mark Laslett é um dos maiores pesquisadores hoje em articulação sacroiliaca do mundo, né? E ele reúne assim 5 testes, né? Que vai desde compressão, distração, provocações, né? Que tem um nível de acurácia diagnóstica muito alto, né? Só para você ter uma ideia, tem 91% de sensibilidade e 81% de sensibilidade, com uma razão de probabilidade de 7. Então, quer dizer, quando você reúne esses testes, de fato, e você consegue ter um resultado positivo, realmente ele se propõe a diagnosticar aquilo que a pessoa apresenta, né? A queixa da pessoa.
Então, é uma ferramenta interessante, né, para que a gente tente reproduzir no consultório, né, e até explicar para os colegas que de fato, tem aplicabilidade clínica real, né, e fugir um pouco dessa coisa abstrata que esses outros testes, de maneira isolada, apresentam para a gente. Né? Isso. Eu tenho uma dúvida eterna, Fernando, que, assim, desde que eu me formei, né, eu recebo, hoje nem tanto, né? Parece que diminuiu a moda, né? Mas antigamente a síndrome do piriforme era todo paciente que chegava com a dor glútea, né? Chegava com a dor ali no bumbum, né? Era síndrome do piriforme, né? Eu tenho hoje uma interpretação totalmente diferente, né? Não sei como é que hoje a síndrome do piriforme ela é interpretada por vocês, né? Profissionais que trabalham diretamente com quadril. Mas eu queria ouvir de você como é que está o contexto da síndrome do piriforme hoje na prática médica, né? Se você, de fato, diagnostica isso, ou se é igual aquela música lá, né? Eu nunca vi, nem comi, só ouço falar, né? Então, a síndrome do piriforme realmente ficou bem comum, todo mundo falava de síndrome do piriforme, né? Hoje em dia, dentro do quadril, da cirurgia do quadril, a gente nem mais fala sobre síndrome do piriforme específico. Hoje a gente intitula como dor glútea profunda. E a dor glútea profunda, ela aborda várias síndromes, dentre elas, uma delas é a síndrome do piriforme. É fato que, antigamente, todo mundo que tinha uma dor posterior ali do glúteo sempre era síndrome do piriforme. E na nossa prática do dia a dia, eu costumo dizer que a síndrome do piriforme é difícil, é bem raro. Eu não lembro quando foi a última síndrome do piriforme que eu realmente diagnostiquei, não tenho essa frequência toda da síndrome do piriforme. O que a gente tem de mais realmente no consultório, eu particularmente trabalho muito com atletas, pacientes mais jovens, corredores, triatletas, e o que a gente vê demais é realmente a síndrome da dor glútea profunda. E o principal, acho que a principal síndrome dentre esses vários problemas que a dor glútea profunda abrange, é tendinopatia de glúteo médio e mínimo, que são os principais abdutores do quadril. E aí eu costumo dizer aos pacientes, né? O abdutor, qual é a função do abdutor? Né? Você abrir a perna. Abriu a perna. Aí ele vai, mas doutor, não abro a perna, por que dói tanto? Então, assim, o abdutor do quadril, no caso o glúteo médio e mínimo, né, os principais, eles são extremamente importantes para o balanço pélvico na hora que a gente está em apoio monopodálico. Então, o que faz com que a nossa pelve continue equilibrada quando você está com um pé no chão é justamente o abdutor contralateral. Então, em corredores, em atletas de maneira geral, acaba tendo demais uma inflamação, uma tendinopatia de glúteo médio e glúteo mínimo. Você vai no meu consultório, sempre peço ressonância e tudo, e no exame físico eu sempre digo, tá com inflamaçãozinha de tendão de glúteo médio e mínimo. Quando vem o resultado da ressonância, e realmente é uma coisa que é muito frequente, porque é um músculo que a gente utiliza basicamente direto. Até para você andar, a sua marcha, você vai ter momentos que você vai ter um único pé no chão, né? E para manter o equilíbrio pélvico, esse glúteo vai ter que estar contraído, o glúteo médio, né? E aí também, quando você tem uma falência de glúteo médio, é justamente o que a gente vê no nosso consultório, que é aquela marcha de Trendelenburg, né? O paciente vai andando e caindo, a pelve vai balançando, né? Então, acho que a síndrome do piriforme, ela nem se compara em frequência a uma tendinopatia de glúteo médio e mínimo, que é muito mais frequente, e os pacientes chegam achando que é síndrome do piriforme. Eu acho, na minha prática clínica, eu vejo muito mais isso. O paciente até chega, doutor, acho que eu estou com síndrome do piriforme, e a gente vê que 95% é tendinopatia de glúteo médio e mínimo. Até porque, assim, se você for pensar em topografia, né, é um pouquinho afastado, né? Se você, né, o glúteo médio vai estar mais lateralizado, né? O piriforme ele já vai estar mais para medial, né? Então, assim, pensando em topografia, não deveria ser. Agora, eu vejo que a galera, de fato, que trabalha com fisioterapia do esporte, né? Ela massacra os piriformes, massacra os glúteos, né? Quando, na verdade, falta essa sensibilidade para fazer um diagnóstico. De repente, um teste muscular simples, uma prova de força muscular, já seria algo que fosse
caracterizasse mais uma síndrome, né? Uma síndrome não, uma tendinopatia de glúteo médio, né? Do que necessariamente uma síndrome piriforme, né? Eu peguei aqui um artigo, né, para falar sobre isso, né, e assim, menos de 6% dos casos de dor glútea, né, são casos relacionados à síndrome do piriforme. Então, se o cara tem uma síndrome do piriforme, ele tá com a mega sena invertida aí nas mãos, né, porque é pouco provável que seja isso, né. Saindo do Fernando, para você, Fábio, você na percepção, na sua percepção, quantos dos pacientes que apresentam dor glútea, né, você vê que é coluna lombar? Né? E como fazer esse diagnóstico diferencial? A gente da fisioterapia, né, faz um diagnóstico diferencial pensando, sobretudo, em centralização da condição. Né? Existem exercícios, né, de preferência direcional que eu posso utilizar e, a partir desses exercícios, além de outras manobras e outros checklists clínicos, né, que eu vou direcionar para um diagnóstico e, de fato, excluir, né, baseado, inclusive, nisso que o Fernando falou. Né? É pouco, né, frequente isso num consultório. Né? Mas como é que você poderia fazer um diagnóstico diferencial para síndrome piriforme e coluna? Certo. É muito importante falar de síndrome piriforme porque é um diagnóstico que encarece muito a saúde também. Então, para você chegar a um diagnóstico preciso do músculo piriforme, você tem que fazer um exame de imagem comparativo com o contralateral. Então, só aí você já vai em 2 ressonâncias magnéticas já, né? Então, a gente vê que uma coisa que é dita ali corriqueiramente pode ter consequências ali para encarecimento do custo. A dor glútea, em geral, de origem da coluna, ela pode ser desencadeada tanto por um acometimento facetário, certo? De regiões lombares baixas, como pelo acometimento também de um dermatomo ali da região sacral, né? Ou lombar baixo também. Então, a gente sabe que aquela região ali ela passa diversos dermátomos que podem ser acometidos, né, por uma compressão de algum nervo daquela região. Essa dor glútea que piora, então, com testes provocativos de irritação das raízes lombares e sacrais, ela geralmente tem origem na coluna, tá certo? Dores que pioram muito com a hiperextensão do quadril podem também ter origem de impacto isquiotibial, né, daquela região ali. E dores que pioram com testes provocativos dos músculos glúteos, provavelmente de origem de acometimento desses músculos, né? A gente sabe, como o Fernando falou, que esses músculos eles dão suporte para diversos movimentos, né? Tanto da marcha como da corrida. E a gente tem diversos artigos científicos mostrando que associam dor patelofemoral, a famosa canelite, né? Enfim, todos os acometimentos de membro inferior em geral tem um tratamento com reforço muscular ali dos abdutores, né? E a parte da coluna também, da mesma forma, a gente tem um suporte muito grande ali dos músculos glúteos para a região também ali tanto da pelve, né, quanto da região lombar. A gente sabe que tem muitos músculos ali da região lombar, eles se ligam ali na região do osso ilíaco, né? Se ligam ali naquela região ali da transição da sacroiliaca. Então, fortalecer essa região glútea também é muito importante também no tratamento das doenças lombares. O diagnóstico, então, na maioria das vezes, a gente consegue chegar muito próximo a ele com testes semiológicos, como a gente já comentou aqui, diversos testes. E a confirmação, nesses casos, e aí entrando já um pouquinho nos exames de imagem, né? A gente muitas vezes vai direcionar para aquela região específica acometida. Para a região do quadril, a gente tem uma acurácia muito boa para exames de radiografia, certo? Então a gente consegue chegar muito próximo do diagnóstico com exames de radiografia, seja ele de uma coxartrose, do impacto femoroacetabular. E para a região da coluna, muitas vezes a gente vai precisar de um exame mais especializado como a ressonância magnética, né? Para conseguir enxergar estruturas mais de partes moles, que a gente fala, como o disco intervertebral, a articulação facetária em si, né? Que não tem a gente não consegue uma visualização boa através de radiografia. Muito importante também falar da parte da coluna, que apesar do raio-x não ser tão elucidativo, quando a gente pensa num diagnóstico diferencial entre quadril e coluna, a gente possui alguns ângulos específicos para essa região que são muito importantes na avaliação.
que ângulos são esses? A gente tem um ângulo chamado de incidência pélvica, né, que é o PI, tem o pelvic tilt também, tá certo? E o slope sacral, que a gente vai medir para avaliar qual a capacidade daquele paciente de adaptar-se a alguma alteração nessas duas regiões. O que é isso? Então, o paciente que tem aquela famosa retificação da lombar, ele é classificado como um paciente que tem possivelmente uma baixa capacidade de adaptação a uma possível doença do quadril, tá certo? Então, o paciente com um mínimo impacto femoroacetabular, uma mínima coxartrose, ele pode desencadear um sintoma maior do que um paciente com a capacidade adaptativa da coluna lombar maior, que seria então um PI maior, né? Então, é muito importante a radiografia na região da coluna, nesse diagnóstico diferencial e no possível tratamento, seja ele conservador ou cirúrgico, né? Então, esses ângulos PI, o SS e o PT, eles vão trazer para a gente essa capacidade de avaliação do ponto de vista de evolução do nosso paciente. Perfeito. Nessa parte aí que ele fala sobre esses ângulos, é importante até o especialista de quadril, o especialista de coluna está sempre em contato, porque o que acontece que a gente está falando dessa síndrome, né, que é a síndrome da coluna e quadril, é que a gente tem pacientes com doenças degenerativas, na maioria das vezes. Então, pacientes com artrose. E realmente o tratamento de uma artrose avançada não tem outro tratamento definitivo a não ser a prótese de quadril. E é interessante que esses ângulos faz total diferença no seu planejamento da prótese. Porque se o paciente tem uma coluna mais rígida ou até mesmo uma artrodese lombar, ele muda completamente a necessidade da sua antiversão acetabular na hora que você vai posicionar a prótese no paciente, porque como ele tem uma coluna rígida, ele não tem justamente essa acomodação. Por exemplo, quando ele vai sentar, ele tem uma coluna rígida, ele não tem esse balanço pélvico de acomodação na hora que você vai sentar, e você tem que planejar em cima disso, colocar um acetábulo numa posição adequada para que não tenha luxação, porque um dos problemas de uma prótese de quadril depois de uma artrodese de coluna, vamos dizer assim, é justamente a luxação do quadril, porque se você não planejou em cima de como tá esses ângulos pélvicos, né? Você vai colocar lá como se fosse uma receita de bolo, colocou a prótese do jeito que está, essa prótese vai possivelmente luxar. Então, é sempre bom ter esse contato, cirurgião de coluna com o cirurgião de quadril. Então, essencialmente, numa condição dessa, a cirurgia é a protetização mesmo. No caso de uma artrose grave, sim. Não tem... Eu costumo dizer para meus pacientes, eu brinco com eles, às vezes eles não estão entendendo muito, eu digo assim, olha, a artrose do quadril é como se fosse um pneu de um carro. Você rodou, desgastou, o pneu ficou liso. Depois do pneu ficar liso, o que é que eu posso fazer com esse pneu? Aí o paciente diz, doutor, tem que trocar, né? Eu fiz exatamente, é a mesma coisa. A artrose grave, ela não tem um milagre que ela vai voltar a recuperar e voltar ao quadril normal. Não tem. Realmente a gente tem que fazer uma substituição. É por isso que o nome é artroplastia total do quadril. Ou seja, a gente substitui realmente a articulação do quadril, que é a cabeça do fêmur e o contato com o acetábulo. Então, substitui tudo. Pegando a fala do milagre aí, eu lembrei de uma paciente que chegou esses dias e disse... Mas o médico me passou colágeno. E aí, o colágeno, ele é esse milagre todo que estão vendendo aí, né? Que antes a gente via a condroitina com a glucosamina, né? Já Sim. passou, né? Isso aí. Agora o pessoal fala muito no colágeno, né? Tome colágeno, que aí dá certo, resolve tudo, substitui tudo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Isso. Hoje está muito voltado nessa parte mesmo do colágeno e do ácido hialurônico, né? Mas, basicamente, tem suas indicações e boas indicações quando a gente fala de uma artrose mais leve. Quando a gente tem uma artrose grave, a gente tem, caracteristicamente, até uma redução do espaço articular. Então, assim, fazer o ácido hialurônico, hoje em dia, que a gente chama de viscosuplementação, toda a articulação sinovial da gente tem ácido hialurônico dentro, né? Então, a gente vai injetar mais ácido hialurônico para fazer uma viscosuplementação, que tem esse efeito mecânico bom, que vai diminuir um pouco o impacto e também vai desinflamar e vai até fazer com que o corpo tente produzir mais ácido hialurônico. Porém, a sua indicação é muito mais para uma artrose leve, porque a artrose for grave, o ácido hialurônico
não vai ter uma boa indicação, não vai ter um efeito desejado, e aí eu acho que até acaba o uso exacerbado do ácido hialurônico pode até queimar o procedimento. Porque não adianta você fazer uma infiltração num paciente que tem uma artrose grave que não vai ter um bom resultado. Aí ele vai voltar no seu consultório depois, doutor, você fez o ácido hialurônico e, não melhorei nada. Sim. Mas é claro, não vai melhorar, não tem como melhorar uma artrose grave com infiltração. Não dá. Realmente são nos casos leves que, por exemplo, às vezes você chega com artrose bem leve, ainda tem espaço articular preservado, é uma paciente de 40 anos e eu quero fazer com que essa paciente dure mais um pouquinho sem essa prótese, porque hoje a gente sabe que as melhores próteses do mercado têm uma durabilidade de 30 anos, certo? Em média, 30 anos. Então, se a paciente tem 40, com 70, usando a melhor prótese e durando o tempo ideal dela, com 70 eu vou ter que fazer uma revisão de quadril. Então, se ela tem uma artrose leve e eu consigo levar ela fazendo a infiltração e a paciente vai bem sem dor, porque muitos pacientes passam, depois de infiltração, 6 meses a 1 ano sem dor nenhuma. E aí eu consigo levar um pouquinho mais, e aí, sei lá, faço a prótese quando ela tiver 50, 55. Se ela tem 30 anos de prótese, se ela fizer com 50, ela já vai precisar trocar com 80 ou talvez nem precise trocar. Então é mais isso. O ácido hialurônico hoje, na minha concepção clínica, paciente que tem uma artrose leve e que eu consigo levar esse paciente mais adiante sem a sintomatologia. Porque também, se eu fiz uma artrose leve, uma infiltração, e o paciente continua com muita dor, aí a gente tem que pesar o custo-benefício. Porque acho que mês passado eu tive uma experiência bem interessante com um paciente no meu consultório. Ele, paciente jovem, estava com artrose leve e a gente foi levando. Chegou um momento que ele, doutor, não dá mais, eu faço tudo, dói demais. E isso eu já tinha conseguido levar 5 anos. Posterguei a prótese dele em 5 anos, né? Mais ou menos isso. Não foi nem eu, porque já estava começando ele começou a acompanhar com outros colegas, ele chegou acho que mais ou menos há 2 anos, eu consegui acompanhar mais um pouquinho e ele voltou no consultório e disse, doutor, nesse momento está doendo demais. Eu disse, então vamos fazer a prótese? Ele, beleza, vamos. Fiz a prótese, demorou um retorno e tudo mais, acho que depois de mais ou menos uns 3 meses já de prótese, não me lembro ao certo, ele voltou no meu consultório. Aí eu disse a ele, bicho, mas pelo menos a gente conseguiu ganhar uns 5 anos aí, né, de tempo. Você vai precisar de uma revisão depois de mais 5 anos, vamos dizer assim, né? 30, você conseguiu mais 5. Aí ele olhou para mim e disse, doutor, na verdade eu não ganhei mais 5, eu perdi 5 anos. E aí foi quando eu comecei a pensar, realmente, quanto é que custa, né, o valor da sua qualidade de vida. Na verdade, Exato. Ele quis dizer para mim que perdeu 5 anos de vida, porque ele era mais limitado, não conseguia fazer tudo o que ele queria. E depois que ele colocou a prótese, ele disse, doutor, hoje eu ando quanto eu quero, não preciso parar para sentar, porque está doendo. Então, assim, hoje ele vive muito mais, tem uma qualidade de vida muito melhor com a prótese do que antes sem a prótese. Então, hoje em dia, quando chega um paciente com artrose no meu consultório, eu sempre tento, mais uma vez, voltar a olhar clínico para o paciente e ver realmente essa necessidade dele, se ele está tendo uma qualidade de vida muito ruim, porque a gente sabe que um paciente de 40, 35 anos, ele quer viver mais, né? Exato. Eu lembrei agora, você falando disso aí, eu lembrei de Andy Murray, né? Tenista, né? Que botou uma prótese aí de ponta, né? E o cara continua jogando em altíssimo rendimento, né? 2021 ele fez Roland Garros e foi muito bem. Pois é. Um ano depois de prótese. Que prótese é essa, certo? Que material é esse aí? Qual a meia-vida disso aí? Perfeito. Né? Essa foi o grande questionamento que surgiu no meio da fisioterapia, né? Quanto ele vai ter de vida, né, ainda com vida ativa em alto nível, com essa prótese, quando é que ele vai voltar a operar de novo? Porque uma hora essa prótese vai desgastar. Com certeza. No caso do Andy Murray, ele fez uma prótese total do quadril. A gente chama prótese total quando a gente faz a substituição do fêmur, da cabeça do fêmur, e também coloca o componente acetabular. Então, isso é uma prótese total. No caso do Andy Murray, ele fez sim uma prótese total, só que ele fez uma prótese que a gente chama de resurfacing. É uma prótese que
há um tempo atrás ela ganhou muita força, aqui no Brasil também, fora na Inglaterra o pessoal gosta bastante, mas o que seria o Resurface? Na verdade, o Resurface, ele coloca uma sobrecobertura na cabeça do fêmur, certo? Ou seja, um cabeção metálico, é como se fosse uma armadura, um capacete, vamos dizer assim. Você, na prótese total convencional... Um reforço, né? Na prótese convencional, a gente corta a cabeça do fêmur e tira. Não Resurface, que foi o que Andy Murray fez, na verdade, você tem a cabeça do fêmur e você coloca como se fosse um capacete nela, ou seja, ela fica totalmente revestida por uma superfície metálica. Qual é a vantagem dessa prótese? A vantagem dessa prótese é que você mantém, a gente sabe que o fêmur da gente tem uma antiversão mais ou menos de 15 graus, você mantém a antiversão perfeita de nascimento do paciente, certo? Porque você não cortou o colo do fêmur e ao mesmo tempo você colocou um cabeção, então para luxar essa prótese é muito mais difícil. O problema é que ela tem que ser muito bem indicada e ela tem que ser usada justamente em pacientes jovens, porque quando essa prótese ganhou o boom dela, todo mundo, é a maravilha, essa prótese não luxa, e o paciente, continua fazendo realmente tudo o que fazia antes. Só que qual era o problema dela? Quando ela começou a ser utilizada em pacientes mais idosos, como ela é um capacete, e para esse capacete ficar firme na cabeça do fêmur, ele tem um pino. Então ele é um capacete com um pino no centro. E isso aí acopla na cabeça do fêmur. Esse pino acabava tendo em pacientes mais idosos, desenvolviam osteonecrose da cabeça do fêmur e esse pino começava a soltar. E você tinha falhas assépticas, né? não infecciosas. Começou a falhar e ter um alto índice de osteonecrose da cabeça femoral. E aí acabou que o Resurface teve o procedimento um pouco queimado. No meu ponto de vista, o Resurface é uma ótima opção, desde que seja bem indicado. Porque em pacientes jovens como o Andy Murray, realmente a amplitude do movimento dele só seria mantida do jeito que é realmente com o Resurface. Hoje a gente tem outras próteses que mantêm também a amplitude de movimento um pouco mais alargada, que a gente chama uma prótese dupla mobilidade. Mas ainda assim, o Resurface ele é mais anatômico, porque você não tirou a cabeça do fêmur. Então você manteve a antiversão perfeita do fêmur do paciente e ainda botou um cabeção que para luxar é muito difícil, que a gente chama para quanto maior a cabeça do fêmur, né, mais difícil de luxar, que a gente chama aquele jump distance, né? O jump distance da cabeça é maior, então ele luxa com mais dificuldade. E o Andy Murray é isso, mas não deixa de ser uma prótese total de quadril. E quanto tempo vai durar? Aí é que tá. Eu não sei quanto tempo ele vai conseguir levar. Pode ser que no futuro evolua vai ficando mais velho, né? Pode ser que tenha uma osteonecrose da cabeça do fêmur e aí não tem problema, ele vai ter que tirar o Resurface e faz uma prótese total convencional de quadril, realmente retirando a cabeça do fêmur. A gente tá falando da cirurgia do século, né, que é a prótese total do quadril. É isso. Chamada, né, assim. E falando no contexto da Hip Spine Syndrome, lembrar que se o paciente tem uma doença já degenerativa da coluna avançada, uma estenose grave, né, ele tem que primeiro corrigir a estenose grave que ele tem na coluna. Né? Exatamente. A gente está falando na cirurgia do benefício enorme, mas aí os pacientes que estão escutando podem achar que vou fazer logo minha prótese do quadril, né? E aí pode, na verdade, tem casos que evoluem até com déficit neurológico após colocar a prótese de quadril, né? Porque o paciente tinha ali uma lordose X e ele passa para uma lordose Y e essa lordose Y faz com que feche ali o forame que está passando o nervo, né? E aí comprime aquele nervo ali e ele evolui com déficit neurológico. Então, em geral, né? Uma estenose grave da coluna com artrose do quadril, operar primeiro a coluna. Então, descomprimir, né? Artrodesar a coluna. E o contrário também, uma artrose grave do quadril com a estenose leve a moderada da coluna, opera primeiro o quadril. Na maioria das vezes o paciente pode evoluir até com melhora importante, né, do quadro da coluna, permitindo com que apenas a fisioterapia consiga ali controlar aquele quadro, associada muitas vezes também a algumas medicações que a gente vai utilizar, e o paciente tem uma qualidade de vida muito boa. Né? Não precisa nem às vezes operar a coluna. Exatamente. Então, a gente já vê isso também em algumas doenças inflamatórias, né? Tem um caso lá da residência que foi muito marcante para mim, que era o paciente que tinha espondilite anquilosante. O paciente tinha perda do olhar horizontal, que é a capacidade de olhar para frente, né? E ele tinha um acometimento já bem avançado, tanto de coluna quanto do quadril. E ele optou primeiro por operar
o quadril, né? A equipe ali avaliou naquele momento que ele precisava operar o quadril. Ele recuperou o movimento o olhar horizontal, mas evoluiu com piora do déficit neurológico que ele tinha na coluna. E ele teve que operar a coluna e nesse momento ele fez uma osteotomia, né, que a gente fala que é uma correção ali da região óssea, e evoluiu com melhora total do quadro e uma qualidade de vida assim imensurável, né? Paciente que tinha dor e não conseguia nem olhar para frente, ele ficou com pouca dor e conseguindo ali olhar para frente, fazer essas atividades diárias, né? Então, avaliar esses ângulos que a gente falou, que a gente chama de equilíbrio sagital, né? É muito importante na indicação cirúrgica. Então, o paciente que tem um flexo já do quadril, ele automaticamente inclina o tronco para frente, né? Então, é muito importante a gente avaliar esse equilíbrio na nossa indicação cirúrgica, né? Na nossa cirurgia que a gente vai programar para ele. Exatamente. Eu sempre penso nisso aí, porque como a gente disse, é importante para o planejamento da prótese do quadril ter esses ângulos perfeitos, né? Porque aí se o paciente tem essas duas doenças e tem uma estenose grave na coluna, se eu faço a prótese antes, a chance de eu ter que revisar essa prótese é grande, porque ele vai fazer depois com o Fábio uma cirurgia, vai mudar os ângulos do balanço sagital e, consequentemente, o que eu planejei antes já não era mais para ser. E aí pode ser que o paciente venha a ter uma luxação de prótese. Então, hoje em dia, realmente tem uma estenose grave, primeiro resolve sua coluna, tenha calma, que aí depois resolve o quadril. E é onde entrou a prótese de dupla mobilidade e hoje tem ajudado bastante, porque é uma prótese que ela tem, basicamente, o nome é dupla mobilidade porque ela tem a capacidade de fazer como se fosse dois movimentos, né? Ela tem um movimento interno e um externo maior, que aí você, quando tem uma coluna mais artrodesada, uma coluna rígida, você permite pequenos erros de inclinação no posicionamento do seu componente, ela abraça bem, porque ela tem uma amplitude de movimento tão boa que não vai luxar por conta disso, entendeu? Mas sempre é importante operar primeiro a coluna para não ter problema de ter uma luxação de quadril que você não quer, né? Essa conversa toda aí de vocês aí, né? Ela só remete ao começo do nosso bate-papo, né? Que quadril e coluna de fato é uma unidade, né? Não tem como a gente dissociar. Não tem como o cirurgião de coluna muitas vezes não trabalhar, né, em conjunto com o cirurgião de quadril, né? Nós temos aqui algumas perguntas, né? E aí eu vou... Essa é bem direcionada para você, Fernando. E fala o seguinte: gostaria que fosse falado quando o paciente pode sentar no pós-operatório. Quem foi que fez a pergunta? Francisco Júnior. Beleza. Pronto, então respondendo aí a pergunta do Francisco, no caso, no pós-operatório do quadril, da prótese do quadril. Então, o pós-operatório de quadril, ele pode, nos meus pacientes, sentar de maneira imediata, tá? Geralmente, uma orientação, né, que deve ser dada, né? Eu já sempre digo, inclusive nas altas dos meus pacientes, que eu geralmente dou uma alta depois de uma prótese em até 48 horas, eu já dou a alta com treino de marcha. E o que é o treino de marcha? Eu pego, quando o paciente é mais idoso, um andador, e quando é mais jovem, muletas, boto ele em pé, até para ele ganhar confiança e ele entender que a prótese foi feita para ele andar, né? Então, perdeu o medo, bota ele em pé e ensino a ele dar uns passinhos para frente, uns passinhos para trás. E é bem gratificante. Às vezes, por mais que é um pós-operatório imediato, às vezes dói um pouquinho, é muito bom ver o sorriso no rosto do paciente. Recentemente, eu operei uma paciente de 91 anos, fiz a cirurgia e botei ela com menos de 48 horas para andar. Meu amigo, o sorriso dela andando é impagável, realmente. Então, pode sentar de maneira imediata. Precoce, né? Imediata. Tem outro aqui também direcionado para você. Síndrome do impacto femoroacetabular existe ou é só artrose de quadril? Né? O Anderson está perguntando. Existe. A síndrome do impacto femoroacetabular, na verdade, nós temos dois tipos, né, que a gente chama. Tem o tipo CAM e tem o tipo pinça. O CAM ele é muito mais frequente em homens, tá certo? Homens jovens. Já o pinça é em mulheres, mais frequente em mulheres. Mas o que é realmente a síndrome do impacto? Eu costumo dizer aos pacientes, quando eu falo impacto, o que é que vem na sua cabeça? Uma pessoa pulando, né? Pulando, isso é impacto. E vai doer o quadril se eu pular?
Não vai doer o quadril, porque na verdade o impacto do fêmur é quando faz a flexão, ou seja, quando eu levo o joelho para perto do peito, quando eu sento e vou botar meu corpo para frente, isso é a flexão. E o impacto é justamente quando você vai fazer essa flexão do quadril e o colo do fêmur, que está por a doença deformado, no caso do CAMI, começa a bater no teto do acetábulo, tá certo? Então, a doença existe e a dor vem não pelo impacto. A dor vem justamente pelo pinçamento do labro. Ao redor do nosso acetábulo, né, que é a estrutura óssea da pelve que articula com a cabeça do fêmur, tem uma estruturazinha fibrocartilaginosa que a gente chama de labro, que é extremamente inervada. E quando a gente faz essa flexão e tem o pinçamento, você acaba tendo essa dor. Então existe. No contexto de, só um adendo, no contexto de Hip Spine Syndrome, né? Muitos médicos, né? Enfim, fisioterapeutas, profissionais de educação física, receitam mobilidade do quadril para quem tem dor na coluna, né? Então, sem avaliar o quadril do paciente. Então, às vezes o paciente tem um impacto e aí você vai, ganho de mobilidade do quadril, o paciente que tem dor na lombar. E aí o paciente tinha um impacto e começa a ter dor do impacto mais também. Ainda. Então, associou agora mais um outro problema que ele não tinha, né? Então, avaliar esse paciente também do ponto de vista do quadril, né? Antes de fazer essa prescrição de receita de bolo é muito importante. Deve-se, né? A fisioterapia trabalha muito com protocolos, né? Eu conheço poucos colegas que personalizam de fato o atendimento aqui em Natal, né? Infelizmente a gente tem essa demanda negativa, né? Mas é isso que você falou mesmo, a gente tem que avaliar para saber prescrever, né? Fisioterapia de fato não é receita de bolo, né? Parece que é, mas não é, né? Não é só 3 de 10, né? Temos aqui a pergunta da Cida, ela diz que tem hernia de disco, né? E sente muitas dores no quadril, né? E aí, Fábio? Pode ser uma coisa associada? Com certeza. Como eu falei, o disco intervertebral, ele fica muito próximo do nervo, que é o nervo do quadril, entendeu? Então, uma vez ele comprimindo aquele nervo, ele pode desencadear uma dor no quadril. Da mesma forma, um acometimento secundário ali da articulação facetária, ela pode ser referida na região do quadril. Então, o disco, quando ele desgasta, ele começa a sobrecarregar uma outra articulação, uma outra junta, né, que a gente tem lá na região posterior, que é a articulação chamada de facetária, e ela, uma vez degenerada, desencadeia essa dor na região do quadril. Então, a discopatia degenerativa, né, que pode ir desde a hérnia de disco até a estenose, ela cursa, sim, com dor, muitas vezes, no quadril. Mais uma pergunta. Uma cirurgia de quadril pode trazer complicações para a coluna? Então, pode, se você não tiver realmente o planejamento correto. Como a gente falou aí, às vezes o paciente tem uma doença da coluna e tem uma doença do quadril. E se você tem uma doença da coluna mais grave, você aborda primeiro o quadril, pode sim ter esse problema, esse acometimento, né? Piorar o problema da coluna. E o outro é o planejamento, porque você realmente tem que planejar a cirurgia do mesmo jeito que a gente falou aqui, que a fisioterapia não tem a receita de bolo, o planejamento de uma prótese também, porque cada paciente vai ter aqueles ângulos que a gente falou todo, né? Do balançagem e tal, vai ter uma angulação diferente e a gente tem que pensar nisso. Então, se você faz uma prótese de quadril que você não planejou bem, você pode sim deixar o paciente um pouquinho mais limitado em relação à extensão e flexão de coluna, porque ele vai estar com medo de luxar a prótese e aí deixa a coluna lombar um pouco mais rígida, não quer sentar, tem mais medo disso, aí vai acabar desenvolvendo ainda mais e piorando o quadro de coluna dele. É interessante dos pacientes neuromusculares, como paralisia cerebral, que muitas vezes evoluem com luxação de quadril e essa alteração da biomecânica muscular, ela começa a tracionar ali de forma desbalanceada a coluna lombar e aí pode evoluir com escoliose neuromuscular. Então, isso aí mostra mais uma vez essa interação, né, que a gente tem entre essas duas regiões. Então, o paciente também neuromuscular, muito importante a gente sempre discutir com o cirurgião de quadril se vai operar primeiro a escoliose ou a luxação do quadril. Então, mostra essa relação constante que a gente tem, né, entre essas duas regiões. E aqui, não foi uma pergunta, foi um elogio, né? O paciente está aqui, a pessoa, né, tá elogiando aqui, dizendo que o podcast, né, tá top. Tá gostando das nossas publicações aí, então valeu pela força aí. É sempre importante saber que a gente tá
no caminho certo, né? Bom, esgotamos as perguntas, né, aqui. E você tem mais alguma coisa a colocar, Fábio? Não, foi muito bom o nosso bate-papo. Espero que o Fernando tenha gostado e pode falar aí suas redes sociais, contatos. Eu creio que, na verdade, assim, essa conversa, como a gente está começando a associar segmentos, né, a gente teria aqui, acho que umas 2 horas de conversa fácil. Mas, Fernando, muito obrigado, cara, pelo tempo aqui. Eu sei que você tem sua agenda aí bem comprometida e disponibilizou um pouquinho do seu dia para estar aqui contribuindo com o seu conhecimento. Como o Fábio disse aí, deixa seu e-mail, redes sociais aí, o que você puder deixar para a gente aí para compartilhar. E valeu pelo tempo, foi muito bom. Perfeito, eu que agradeço aí o convite, bom demais poder falar um pouquinho também sobre quadril, né? Nem sempre é um tema muito abordado, mas tem sua importância. E em relação às redes sociais, segue lá, Dr. Fernando Teles, _ tudo junto, com L só, o Teles, tá? E se tem dúvida, se tem dor no quadril, se tem alguma coisa que tá te incomodando, segue lá que diariamente eu tenho postado informações, posto vídeos, posto até dúvidas de pacientes e resultados cirúrgicos, para o pessoal entender um pouquinho mais da dinâmica do que é a cirurgia do quadril, o que é que muda na qualidade de vida do paciente, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu não posso melhorar no paciente, porque também não adianta só prometer milagres, como eu disse a você. Então, sempre é importante o paciente ter essa educação, né? Essa educação que eu chamo de educação continuada, de informação, de alimentar essas ideias de informação em relação à cirurgia do quadril. E se tem qualquer dúvida, pode seguir lá, que com certeza vai ser um prazer atender qualquer paciente aqui e telespectador do podcast. Valeu, obrigado. Obrigadão. Valeu.